Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o meio-campista aí, o Terans, que de acordo com o Nicola, o Cruzeiro procurou assim, informações junto ao Atlético Paranaense para saber, né, no caso a situação do atleta, quanto é o tempo de contrato dele e também em relação ao valor que o Atlético pede, que na minha opinião por conta desse número acaba complicando um pouco, né, imaginar o atleta aqui no clube. Além disso, quero falar com vocês também sobre a posição que o Cruzeiro tem como meta em terminar a próxima Série A, né, do Brasileirão. Qual que é a média que o Cruzeiro tem no seu planejamento de terminar na tabela ano que vem, voltando à elite do futebol brasileiro. E para terminar aqui com vocês também, nesse final de semana que vai ter reunião entre o empresário, o representante do zagueiro Zé Ivaldo, para uma possível continuidade do atleta para 2023. Será que tem chances? Quero trazer aqui as informações para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos nessa meta de 36 mil inscritos e 300, que já está bem próximo aqui no canal. Falta menos do que 15 inscritos, conto com a ajuda aí de cada um de vocês, beleza? E vou deixar meu Instagram pessoal aqui também, gustavo.crz_, me segue lá. Eu tô agora aqui em Goiânia, fui ontem no estádio do Atlético, primeira vez que eu fui lá no estádio também, postei algumas fotos, filmei lá para vocês. Vai lá conferir, tá aqui na descrição e na tela, gustavo.crz_ e Cruzeiro News 21, os nossos dois, no caso o perfil pessoal no Instagram e a página lá também. Só antes de dar uma sequência aqui em nosso conteúdo, tem um recado da sportpix.clube, casa de apostas que eu deixei 2 jogos em destaque nessa sexta-feira para vocês. Agora há pouco ali, no caso mais tarde, às 8 horas, Grêmio e Brusque pela última rodada, uma vitória do Grêmio dentro de casa pagando 1,37, um empate aí 4,11 e uma vitória do Brusque fora de casa 8,55. Tem também um pouco mais tarde, às 9h30, Náutico e Ponte Preta, uma vitória do Náutico pagando 2,85, um empate também 2,85 e uma vitória da Ponte fora de casa aí 2,36. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Bom, então eu quero começar falando aqui com vocês sobre o planejamento da Raposa para a próxima temporada, onde o Super Esportes trouxe uma matéria bem interessante falando sobre a meta, né, do Cruzeiro voltando à elite do futebol. Qual seria a posição ideal que o Cruzeiro tem em mente, né, desde o início do planejamento da era Ronaldo. Até o Super Esportes fez questão de destacar que no caso o Cruzeiro tem esse planejamento desde a temporada de 2022, desde março desse ano, quando definiu a meta do Cruzeiro para os próximos anos. Estava lá definido, né, subir de volta à primeira divisão e na primeira temporada ficar ao menos na 12ª colocação, que geralmente já garante uma vaga para a Sul-Americana. Lembrando que assim, a partir do 6º colocado seria a Libertadores e a partir do 12º Sul-Americana, mas vale lembrar, né, desde quando o Cruzeiro estava ali em 2019 já era desse jeito, né, se não me engano desde 2016 para 17, Sul-Americana até o 12º, porém se, por exemplo, tiver um campeão da Copa do Brasil que está ali dentro desse bolo, às vezes um campeão da Libertadores, vai dando vaga, né? Esse ano mesmo vai ser até o 14º colocado, então o Cruzeiro fazendo ali em média uns 46, acho que ano que vem vai ser um pouco mais difícil, 48 pontos ali, acho que já garante tranquilo esse 12º lugar, nenhuma vaga na Sul-Americana. Então eu vejo que o Cruzeiro tem essa meta, que eu acho interessante também, até mesmo para voltar a disputar competições internacionais. Eu já dei minha opinião aqui para vocês no vídeo, né? Eu vejo que o Cruzeiro acertando nas contratações e tendo uma sorte igual, quem sabe fica um G8, G9, eu não ficaria surpreso do Cruzeiro conseguir uma 8ª, 9ª colocação, algo nesse sentido. O América mesmo esse ano está em 9º lugar, brigando por Libertadores, o Cruzeiro voltando para a primeira divisão, encaixando muito bem as contratações, que aí sim é um ponto difícil. Mas, e os outros times aí do Brasil, todo mundo focado em Copas, jogando no Brasileirão com o time reserva, acho que o Cruzeiro se encaixar bem, dá para ficar aí numa posição bem interessante, mas, para falar a verdade, o Sul-Americano já estaria bem satisfeito por conta do Cruzeiro voltar, né, a disputar competições internacionais desde 2019. Então, além disso, o Cruzeiro tem uma meta de sócios torcedores que já passamos dos 70 mil e a meta é chegar em 2023 em 100 mil sócios. Eu só achei um pouco meio vazia, no caso, que um pouco sobre essa meta, que eu não entendi muito bem, porque o Ronaldo falou o seguinte: a meta para o ano que vem é 100 mil sócios para começar o ano. Acho que essa é uma boa meta e tenho certeza que a torcida do Cruzeiro vai fortalecer muito. Eu só fiquei na dúvida se seria já na virada para 2023, junto com o centenário do clube, para chegar a 100 mil sócios, ou, por exemplo, até o início do Campeonato Brasileiro. Eu acho mais provável chegar a 100 mil até o início do Campeonato Brasileiro. Acho que o Cruzeiro vai ter aí 2 meses, né, até a virada do ano e tal, mas acho que não dá para chegar a 100 mil sócios não. Eu acho que no máximo é 80, 85 mil. E aí sim, começando o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro montando um time, vencendo, né, até porque o Campeonato Mineiro é um pouco mais fácil, ainda eu acho que vai ter uma sequência boa de vitórias antes de começar o Brasileirão, chegando na Série A com 100 mil sócios torcedores.
é uma coisa assim que talvez única, né, na história aí do futebol, o Cruzeiro chegando a 100 mil sócios. E para você ter uma ideia do que isso significa, hoje o Cruzeiro tem 70 mil sócios torcedores, e até o próprio Gabriel Lima, do Cruzeiro, e também o Lenin Franco, né, responsável por essas áreas, comentou sobre os valores que geram. O Cruzeiro com 70 mil sócios gera algo próximo de 30 a 35 milhões de reais anuais para o clube. Ano que vem chegando a 100, acho que já deve ter feito a conta aí, então 45 a 50 milhões anuais para o clube só utilizar, né? O Ronaldo deixou claro, todo esse dinheiro vai ser utilizado no futebol. Então, para ter um aumento na folha salarial, sem dúvidas, a participação da torcida vai ser fundamental. Se você for pegar aí 50 milhões por ano, dá 4 milhões e 200 mil reais basicamente por mês, só de ajuda dos sócios torcedores. Então é uma diferença absurda. Só lembrando, né, que o Cruzeiro vai ter ano que vem uma média ali salarial de uma folha na casa dos 6 milhões de reais. E você, o que espera do Cruzeiro nessa volta à elite do futebol brasileiro? Acha que em 12º lugar é uma posição viável? E também sobre a meta de sócios. Você acha que dá para terminar, por exemplo, o ano de 2023 com quantos mil torcedores? Essa é uma dúvida aí realmente que eu tenho. Vai depender bastante do desempenho, né? Mas tranquilamente passando dessa meta de 100 mil torcedores sócios, que é uma coisa assim realmente inacreditável, que quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro era 10 mil sócios, né? Então ele fez muito bem, pegando aí a torcida do Cruzeiro, que é gigantesca, e oferecendo bons benefícios, um time competitivo. Tenho certeza que a Nação Azul vai apoiar, no caso, também na Série A. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Terans, onde o Nicola, num vídeo que ele postou nessa quinta-feira pela manhã, confirmou que o Cruzeiro e o Flamengo foram os dois times que, no caso, além de a torcida ter pedido, foi que demonstrou interesse na sua contratação. Lembrando que não é nada de proposta oficial, o Cruzeiro que deve estar monitorando vários nomes no mercado, tá? Acho que os que vazam aqui para nós, acho que deve ser o quê? 1%, 2% do que o Cruzeiro deve buscar, né? Os times no mercado para saber informações e tudo mais. Então, no caso do Cruzeiro, no máximo seria isso, nada de proposta oficial, o Cruzeiro mandando olheiro para avaliar uma proposta, não, nada disso, só no caso uma especulação. E no caso o Nicola aí perguntou para as pessoas dentro do próprio Atlético que não tem interesse em negociar o atleta para 2023. É claro que ele está vivendo uma fase muito boa no ano em relação a números, mas no caso você vê que realmente pelo Atlético ele não é um jogador que está sendo titular absoluto, porque o estilo de jogo dele não é muito o estilo que o Filipão gosta, ainda mais fazendo essa função que ele pode jogar ali como um segundo atacante. Então, às vezes no caso, o Filipão gosta de jogar ou com meio ofensivo ou, por exemplo, com um atacante fixo ali, né? No caso, deixando o Terans muito mais para o banco de reservas. Então, ele meio que perdeu espaço nesse ano, mas como o Filipão vai se aposentar no final de 2022, vai assumir um novo técnico, a expectativa é de que ele comece nessa titular realmente no restante da temporada. Mas, igual eu falei, né, ele tem números excelentes, até porque o Filipão chegou no mês de agosto, né, então, no caso, o atacante já estava jogando antes disso como titular, fez aí 50 partidas, 16 gols e 8 assistências, de longe o melhor ano da sua temporada, mesmo tendo altos e baixos nessa reta final do ano, né. Ele foi importante na classificação do Atlético para a final da Libertadores, marcou um dos gols, né, no empate em 2-2, junto com o Palmeiras, que garantiu assim a classificação do Atlético de volta à final da Libertadores. E também, no caso, ontem, né, ele marcou 2 gols também na vitória contra o Goiás, então acabou que melhorou aí os seus números, marcou aí também os últimos jogos contra o Cuiabá, um dos gols no empate em 2-2 e também no empate em 1-1 contra o Avaí, o Terans marcou aí um dos gols. Eu acho que é um bom jogador sim, sem sombra de dúvidas, igual eu falei, pode jogar tanto como meia, quanto também como um segundo atacante. Não vejo ele fazendo uma função como centroavante, e já foi, no caso, especulado em vários times, São Paulo, o próprio Atlético dele novamente, enfim, eu acho que para sair seria bem complicado, e o Nicola também trouxe a informação que seria algo próximo dos 25 a 30 milhões de reais para tirá-lo do Atlético. Tem contrato até o final de 2025, então acho basicamente inviável pensar nessa contratação. Bom nome, mas realmente, né, muito fora da realidade financeira do Cruzeiro nesse momento. Lembrando que ele já jogou aí pelo Atlético no rival em 2018 e 2019, jogou apenas 32 partidas, 2 gols e 1 assistência, porém foi muito bem no Peñarol, ficou lá um ano e fez 45 jogos com 19 gols e 11 assistências, melhor dizendo, 3 assistências, né, pelo Peñarol. Então uma participação muito boa em gols. Foi vendido do Atlético para o Atlético Paranaense por 13 milhões e agora o Furacão não aceita vendê-lo por menos do que o dobro, né, 26 a 30 milhões de reais. Bom nome, mas totalmente fora da realidade. Acho que se o Cruzeiro fosse fazer um investimento de jeito, prefiro muito mais pagar 15, 20 milhões de reais em um jogador promissor da América do Sul do que contratar um jogador que já tem 28 anos. Quero saber a sua opinião, se você concorda ou discorda sobre aí o Terans. E eu já trouxe também aqui um vídeo, né, sobre jogadores um pouco mais jovens que poderiam chegar no Cruzeiro. Só assistir aqui até o final, que eu vou deixar na tela final como sugestão para vocês. E para terminar aqui o vídeo, quero falar sobre o Zé Ivaldo, onde o IG Sports aí trouxe a informação de que o representante dele, o seu empresário, vai viajar
para Belo Horizonte nesse final de semana para conversar com o Cruzeiro sobre uma possível permanência do jogador para 2023. Vocês vão lembrar que o Zé Ivaldo até já deu declarações de que tem interesse em continuar na Toca da Raposa, mas eu já venho falando aqui desde o mês de julho, praticamente, que é bem viável pensar na permanência do zagueiro de 25 anos. Por quê? Porque ele está emprestado até o final da temporada e não tem nenhum direito fixado de compra. Por exemplo, se o Cruzeiro quisesse comprar o Zé Ivaldo, tá lá na cláusula, paga então 15 milhões de reais. Não, nem nada disso tem, então acaba que teria que negociar com o Atlético, que tem interesse em utilizá-lo na próxima temporada. Pelo Cruzeiro, bons números até aqui, 32 partidas, 1 gol, 3 assistências, deve ser titular no jogo contra a equipe do CSA no domingo. E pelo Atlético, ano passado mesmo, foi campeão da Sul-Americana, finalista da Copa do Brasil, sendo titular, 50 partidas e 3 gols. Então é um zagueiro que, nossa, já fico muito agradecido por ele ter vindo para o Cruzeiro, mesmo estando na Série B, porque se ele tivesse no Atlético, era certeza que ele estaria sendo titular, por exemplo, jogando a final da Libertadores que jogou nesse ano contra o Flamengo, Eu tenho certeza que o Zé Ivaldo estaria como titular. Acho que seria uma baita opção se o Cruzeiro tivesse uma condição, um investimento para comprá-lo do Atlético, e a grande questão é que nós nem sabemos quanto que valeria o Zé Ivaldo. Eu tenho uma média baseada ali no que foi o Oliveira. O Oliveira, 26 anos, junto ao Atlético Goiano, foi 4 milhões de reais. Eu acho impossível o Zé Ivaldo sair por menos do que 8, tá? No mínimo o dobro, porque ele é um ano mais jovem ainda, e o Atlético Paranaense, vocês sabem, que faz jogo duro aí para qualquer clube que for negociá-lo. Tudo bem que com o Cruzeiro tem uma boa relação, apesar desse caso do Vitor Roque, mas as partes ainda têm uma boa relação. É muito mais um problema com o empresário do jogador do que com o próprio Atlético. Então vamos ver como que vai ficar, mas de acordo com o IG Sports aí, o representante do Zé Ivaldo vindo para Belo Horizonte, para conversar aí sobre essa permanência do Zé Ivaldo. Quero saber a sua opinião, o que você acha do zagueiro, se compensaria o investimento, quanto que você acha que ele vale também. Deixa aqui embaixo que eu estou curioso para ouvir a sua opinião. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal também. E eu vou deixar aqui na tela final esse vídeo, onde eu falo aqui de hoje de manhã sobre algumas opções no mercado de jogadores sul-americanos, alguns mais jovens, outros mais experientes. Vai lá conferir esse vídeo bem completo que eu trouxe aqui para vocês. Além também desse outro aqui, onde eu falo sobre reforços também no Cruzeiro e o que podemos esperar de jogadores para a próxima temporada. Onde, no caso, aí, o próprio Pedro Martins respondeu sobre a possibilidade de chegada de grandes reforços para o ano que vem. E o Pedro Lourenço também dispôs a ajudar o clube em algumas contratações desde esse ano. Vai lá conferir aqui esse vídeo também bem completo. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!